Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. A noite de hoje, aqueles que estão presencialmente na nossa casa, sintam-se muito bem acolhidos. A todos aqueles que estão conosco através do canal do YouTube, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aqueles que venham a acessar a gravação dessa palestra em momentos futuros, sintam-se todos muito acolhidos por essa energia positiva que a egrégora de Irmã Zarabatana nos entrega. Convido a todos para que possamos nos reunir numa singela prece inicial. Vamos, nesse momento, respirar profundamente. Convido a todos que respirem, expirem, soltem o ar devagar, fechem os olhos por um instante, deixem lá fora as questões, as preocupações do dia a dia. Vamos nos conectar com o mais alto, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso amigo e companheiro de todas as horas, pedindo a Ele que nos envolva em paz, em bênçãos, que possamos aproveitar ao máximo o conteúdo daquilo que vai ser apresentado na noite de hoje e aproveitar de uma forma, com uma entrega muito serena de nossos corações, receber com muita alegria toda essa vibração, toda a positividade, todos esses bons fluidos que a Falange de Irmã Zarabatana está nos entregando nesse momento. Que seja em nome do Mestre Jesus, com as bênçãos do mais alto e com a alegria que essa falange nos recebe, que nós possamos então dar por início a nossa apresentação e os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante chamado experiência de quase morte. Não é uma temática tradicionalmente espírita, mas é um assunto muito conhecido, muito falado, mundialmente falado. São relatos de experiências que várias pessoas ao redor do mundo apresentam em momentos específicos, no momento da transição da morte, mas como elas retornam através da ressuscitação, né, mecânica, elas voltam à vida, têm a oportunidade de nos contar aquilo que experienciaram naquele momento. Bom, peço a todos desculpa que eu estou um pouquinho resfriada, mas vamos seguindo. Experiência de quase... sim, vamos fazer esse paralelo, eu gostaria de trazer assim, por que esse tema veio para nós. Nós estamos fazendo aqui no Lar Irmã Zarabatana, nós temos um estudo virtual que nós fazemos todas as segundas-feiras às 7h30 da noite. Estamos estudando o livro Quem Tem Medo da Morte, da autoria de Richard Simonetti. Um dos últimos capítulos estudados, Richard fala sobre essa questão, ele aborda a questão da EQM, quando ele fala sobre um balanço, o balanço da morte, é o capítulo que ele chama de balanço. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, como nós falamos disso no estudo de segunda-feira, foi interessante, então, aprofundarmos o estudo e trazemos, então, para a nossa palestra de sexta. Aqueles que não conheçam nosso estudo virtual e que têm interesse de participar, abaixo aqui do vídeo, nós temos a descrição do vídeo e temos as formas de entrar em contato com a nossa casa. Podem entrar em contato, pode enviar um e-mail para nós, que nós disponibilizaremos, então, o link de acesso para o grupo do WhatsApp, ok? Bom, vamos seguir. Experiência de quase morte. Pessoas consideradas, então, clinicamente mortas por alguns minutos, elas afirmam, após recuperar, terem sido transportadas para uma outra dimensão de existência. O assunto, classificado como uma experiência de quase morte, EQM, intriga o ser. E desde tempos, há muito tempo já vem intrigando, e ele é objeto de pesquisa assim, ao redor do mundo. Nos nossos estudos para apresentação desse trabalho, nós tivemos acesso, através de pesquisas pela internet, a pesquisas feitas por médicos e cientistas em diversos países do planeta. Bom, para deixar bem claro, trata-se de experiências que são vivenciadas quando a pessoa tem uma chamada morte clínica.
e não a morte cerebral. Então, parada respiratória, o coração para de bater, mas através de ressuscitação manual, né, mecânica ou choques, a pessoa volta e então recobra a consciência e consegue narrar esses casos vividos. Agora, testes que vêm sendo feitos por equipes que se dedicam a pesquisar esse assunto mostram que testes psicológicos, por exemplo, revelam que as memórias, olha que interessante, as memórias das pessoas nesse período da experiência de quase morte, quando elas é feito através de eletroencefalograma, uma testagem, percebe-se que o campo da memória do cérebro, quando a pessoa revive aquilo que quando ela conta, quando ela narra aquilo que ela vivenciou na EQM, são memórias mais vívidas. O registro é mais vívido do que qualquer outra memória. Mesmo que o paciente tenha tido a experiência há muito tempo, mesmo que ele vá falar uma coisa que ele vivenciou há muitos e muitos anos, a sua memória ela é tão rica como se ele estivesse narrando um fato acontecido ontem. Olha que interessante. Às vezes é difícil para os pacientes até encontrarem palavras para explicar aquilo que eles vivenciaram durante uma EQM. Bom, para começar essa apresentação de hoje, a gente trouxe a resposta de um dos maiores pesquisadores desse assunto, Dr. Raymond Moody Jr., norte-americano, que na década de 70 começou a pesquisar os casos de EQM, e ao ser perguntado durante uma entrevista, ele resumiu da seguinte forma, quando perguntaram a ele o que as pessoas revelam ao voltar desse estado de EQM, de experiência de quase morte. A resposta dele foi a seguinte: elas deixam o corpo físico, isso a maioria dos relatos, tá? Ele fez uma resposta tomando a maioria dos relatos. Deixam o corpo físico, passam por um túnel e entram em uma dimensão sobre a qual todas elas, não importa quão articuladas as pessoas sejam, quanto mais educadas, não importa o nível cultural, social, não importa de que nacionalidade ela é, de que crença, não importa, a religião, não importa. A narrativa é sempre basicamente a mesma. Não importa o quanto elas consigam se expressar ou não, elas dizem simplesmente que não existem palavras para descrever a sensação do que se sucede com elas, do que sucedeu com elas naquele momento. Por isso, essa narrativa está além do que elas conseguem expressar através da linguagem. Elas fazem o melhor possível, mas sempre deixam claro que, na verdade, o que elas sentiram é transcendente. É muito mais do que aquilo que elas aqui, nessa nossa dimensão, com o nosso vocabulário, elas conseguem explicar. Elas dizem que entram numa dimensão que é muito mais real do que física, muito mais real do que essa que nós estamos agora. Elas percebem uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. Encontram parentes ou amigos que já morreram e que parecem estar lá, esses amigos e parentes, para recebê-las, para saudá-las, para ajudá-las durante essa transição. Isso é uma média do que elas falam. Eu encontrei esse caso na internet, Dr. Eben Alexander, e ele diz que ele só teve uma EQM alguns anos atrás, ele tem um livro publicado onde ele conta o que aconteceu com ele, e ele diz que a experiência da EQM dele foi como uma hiperrealidade. Ele é um médico, ele não tem absolutamente nenhuma análise, vamos dizer assim, espiritualista do fato, ele tenta explicar de uma forma bastante racional, e ele diz que a experiência que ele teve não pode ter sido uma alucinação, porque as partes do cérebro necessárias para produzir a experiência que ele vivenciou estavam basicamente mortas quando ele as teve. Então ele não interpreta isso como uma alucinação, mas o que foi sim uma experiência real demais, real demais até para ser real. Ele tem dificuldade de expressar e de narrar aquilo que ele vivenciou. Esse médico norte-americano fala isso. Bom, relatos de alguns elementos que ocorrem durante a EQM de uma forma geral.
paz e ausência de dor, experiência fora do corpo, a pessoa se vê fora do corpo, vê o seu corpo físico ali, por exemplo, em cima da mesa de cirurgia, ou passando pela ressuscitação, mas ele se vê flutuando fora do corpo. Uma experiência do túnel, entrada num túnel escuro e depois vem uma luz no final do túnel, então sai nessa dimensão diferente. Encontro com familiares e amigos, encontro com um ser de luz, e que às vezes, dependendo da vertente religiosa a qual aquela pessoa pertença, ela pode dizer que viu Jesus, que viu Deus, que viu Moisés, que viu Buda, que viu Mãe Maria, enfim, depende muito. Cada caso é um caso, mas o mental da pessoa interpreta de forma diferente. A recapitulação da vida, vários falam que tem uma visão retrospectiva de toda a vida, num átimo de memória, uma forma muito rápida, como se fosse um filme muito rápido. Muitos narram que tem relutância em voltar, prefeririam ficar. E após passar por uma EQM, muitos narram uma transformação da sua personalidade, do seu modo de ver a vida e da sua forma de agir. Pesquisando na doutrina espírita, na literatura espírita, nós encontramos em Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, a seguinte colocação. Kardec diz assim: analisando o início do processo chamado desencarnação, que principia a volta do espírito à sua condição normal, Kardec então destaca no livro O Céu e Inferno que esse torpor é uma espécie de desmaio. Ele fala sobre esse torpor, ele deixa registrado. Isso a gente sabe que Kardec, tudo que ele analisou e registrou na codificação foi com base no relato de muitos espíritos, através de psicografia, de psicofonia, deixaram registradas as suas experiências. Então, a Kardec foi codificando aquilo ao longo do tempo. No livro Céu e Inferno, ele diz que, então, essa volta do corpo, essa volta do espírito para a condição normal dele, que é o plano espiritual, passa por um torpor, uma espécie de desmaio e uma revisão que o ser inseta nesse momento. Então, Kardec registrou isso como um fato bastante comum, narrado. Ele diz sobre a recapitulação da vida, em especial, essa visão retrospectiva, tem dois registros no livro Céu e Inferno, bem interessantes. Nesse livro, na segunda parte do livro, dentre os 62 depoimentos de espíritos nas mais variadas condições que Kardec registra nesse livro, tem dois que especificamente falam sobre essa visão retrospectiva da vida no momento da morte. O médico Sanson, revelando detalhes, então, depois de desencarnado, quando ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris, ele diz o seguinte, através do médium. Ele diz ter conservado as suas ideias até o último momento, que não via mais, mas ele pressentia as ideias e que toda a sua vida se desenrolou diante da sua lembrança. Da mesma forma, um outro espírito, esse é o Jobar, que era um intelectual ligado ao espiritismo nascente, naquela época, do início do século XIX, ele relata também, após o seu desencarne, quando ele é evocado lá na Sociedade Espírita de Paris, através de um outro médium, ele diz que após um abalo estranho, ele lembrou-se de repente do seu nascimento, juventude, idade madura, enfim, de toda a sua vida, e toda a sua vida se retratou nitidamente na sua lembrança. Então, a gente tem aqui duas narrativas colocadas na codificação por Allan Kardec, que vem corroborar isso que as pessoas que passam por uma experiência de EQM narram com bastante frequência, que é o fato de ver a sua vida passar como um filme rápido diante de toda a sua lembrança. E é esse fato que Simonetti menciona no livro Quem Tem Medo da Morte, no tal capítulo chamado Balanço, que deu origem, então, a escolha do tema da noite de hoje. Leon Denis, autor espírita, também no seu livro O
O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de 1908, ele relata também um caso que foi publicado à época no Jornal de Medicina de Paris, em que um comandante de navio, numa noite de tempestade, ele cai do mastro dentro da água e nesse espaço de tempo ele vê passar como um filme toda a sua vida nos mínimos detalhes. Mais uma obra bastante conhecida no meio espírita. Leon Denis, um dos autores estudiosos e autores clássicos mais conhecidos, também relata um outro caso dessa revisão dos instantes da vida. Hermínio Miranda, também no seu livro, um dos seus últimos livros, livro As Duas Faces da Vida, ele informa no capítulo Psiquismo Biológico a ver o que há quando do transe da morte ou mesmo na iminência da morte, que é o caso da EQM. Há uma transcrição dos arquivos biológicos para os arquivos perispirituais, do que resulta um belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual, por sinal, propôs o nome de recapitulação. Hermínio Miranda propõe o nome de recapitulação. Após o que o corpo, então, estaria liberado para o processo de decomposição. Ou seja, Hermínio Miranda coloca esse fato da recapitulação como uma das características do momento dessa transição do espírito, quando o espírito está deixando o corpo material para tomar posse integralmente, né? Ficar somente com o corpo perispiritual, que haveria então essa passagem de informações de toda a vida, desde uma forma a gente poderia usar uma nomenclatura de informática, um download, um baixar de arquivos de uma forma definitiva para o corpo perispiritual. E nós já tivemos oportunidade de ver em outros estudos nossos que estão aqui no canal, quando a gente fala sobre os 7 corpos sutis do ser, e nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso, que a memória integral de todas as experiências da vida, do espírito, ficam gravadas no corpo búdico. E esse corpo búdico é um dos corpos sutis. Há todo um processo, mas é um processo natural e muito rápido. Nesse momento em que há o desencarne, em que saímos da terceira dimensão, que é a dimensão onde estamos, para então o espírito ingressar, voltar à pátria espiritual e deixar então o corpo físico e o corpo energético aqui na nossa dimensão e seguir com o corpo perispiritual, a esse processo do download, da baixa, do registro perene. Isso vai ficar para sempre na vida, na memória do espírito imortal. Bom, outra narrativa, outra colocação que as pessoas que passam pela EQM dizem, eles relatam que uma sensação de completa leveza, de estar flutuando, de estar voando. Na doutrina espírita, nós temos esse conceito, né, da existência do corpo espiritual, do perispírito, e que o perispírito, uma das propriedades dele é a possibilidade de volitar, de voar, de se locomover através da força do pensamento de uma forma muito rápida ou menos rápida, de acordo também, isso é um processo que se aprende, o espírito no plano espiritual também pode aprender a volitar. E ele aqui, enquanto encarnado, é comum a gente trazer essa comparação de que na Terra, aqui encarnado, o espírito está como se fosse um mergulhador dentro de um escafandro pesado, o escafandro de carne, onde a sensação dele para poder estar na terceira dimensão, é necessário vestir esse escafandro de carne que nos propicia o espírito a vivência na terceira dimensão. Uma vez liberto, né, do corpo material, a sensação de leveza é uma narrativa bastante comum, onde o espírito se vê livre desse corpo de carne que é mais denso e está numa dimensão mais sutil, e por isso essa sensação de leveza. Então, no livro Quem Tem Medo da Morte, o Richard Simonetti, ele aborda vários paralelos entre narrativas de EQM e conceitos espíritas.
Os entrevistados, por exemplo, eles reportam-se a esse balanço das existências, da última existência, como a gente já falou, abordam também temas familiares aos espíritas, como o corpo espiritual, o perispírito, como acabamos de falar, a dificuldade de perceber a condição de morto, e tem a sensação de que permanece vivo. Alguns não, alguns têm a sensação nítida de que naquele momento eles morreram, são narrativas diferentes. O contato com benfeitores espirituais e familiares, facilidade de sentir o que as pessoas estão pensando. Alguns narram isso, que eles, no momento em que eles estão se vendo, por exemplo, na sala de cirurgia, a equipe médica tentando ressuscitá-los, eles conseguem sentir, perceber o que o médico, o que o anestesista, o que um enfermeiro está pensando naquele momento. Também é uma habilidade do perispírito, do espírito, quando está no campo, no plano astral, de conseguir, através da telepatia, perceber os pensamentos das pessoas. A possibilidade de volitar, a visão do corpo, né, dos despojos carnais, impressões extremamente desagradáveis daqueles que tentaram o suicídio, porque as EQMs não são feitas somente de narrativas felizes. Existem narrativas de EQM que são muito traumatizantes, mas essas dificilmente, as pessoas que passam por experiências mais difíceis têm medo até de narrar. É mais comum a narrativa desses fatos das EQMs mais positivas do que das traumatizantes, mas elas existem sim. E as pessoas, depois que ao despertar, precisam aprender a lidar de uma forma tranquila, e às vezes até com apoio psicológico e terapêutico, para poder conviver com essas lembranças. Bom, Simonetti continua dizendo que as pesquisas revelaram que tais fenômenos são frequentes, da EQM, envolvendo pacientes variados, e que estes geralmente silenciam a respeito, temendo ser julgados, como a gente já falou. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala sobre a universalidade dos princípios espíritas. É bom trazer essa menção, porque as narrativas de EQM, elas ocorrem ao redor do planeta. Pessoas das mais variadas origens narram. Isso bate com o que Kardec chama de universalidade dos princípios espíritas. É quando vários espíritos, através de diferentes médiuns, e nesse caso, vários espíritos encarnados através das suas narrativas de EQM, narram as mesmas coisas. Então, isso traz para nós mais autenticidade do que simples coincidência. Não seria uma coincidência tão generalizada assim. Então, cada vez mais, pessoas, inclusive conhecidas do grande público, vêm falando sobre as suas experiências de quase morte. A gente tem, pesquisando na internet, com facilidade, a gente encontra, eu trouxe alguns casos para nós, a atriz Sharon Stone, que teve uma EQM em 2001, o iatista brasileiro Lars Grael, a atriz Elizabeth Taylor, que passou por uma EQM durante 7 minutos, e essas pesquisas são reconhecidas mundialmente e tem alguns livros que são bastante divulgados, como do médico que nós já falamos, o Dr. Raymond Moody, que publicou o livro A Vida Depois da Vida, e mais recentemente as pesquisas do Dr. Bruce Grayson, que tem também na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Eles têm, inclusive, um departamento da universidade todo dedicado a estudos ligados às questões da morte, essas questões transcendentais, metafísicas ligadas ao fenômeno da morte, como, por exemplo, lembranças de vidas passadas, EQM e outras mais. Ainda Simonetti comenta conosco que essa experiência da EQM, como nós tínhamos falado antes, pode representar também para um indivíduo que volta da experiência uma preciosa advertência. Às vezes pode dizer, pô, Rose, por que isso acontece com umas pessoas e não acontece com outras? Às vezes pode ser, inclusive, uma oportunidade para o espírito encarnado de fazer um balanço da sua atual existência e talvez até rearrumar o seu rumo, né? Voltar, trazer a sua atual encarnação para mais próximo do seu projeto de vida inicial.
Há um vídeo no YouTube onde o Dr. Bruce Greyson, esse que nós acabamos de mencionar, que tem esse livro After, ele é um profundo pesquisador e ele diz que ele tem um trabalho específico contando a respeito da mudança das pessoas que voltam das EQMs, da mudança da sua atitude perante a vida. O que ocorre com elas quando elas retornam. Então, esse vídeo, até estou colocando e vou deixar também na descrição aqui da palestra, aqui no YouTube, vocês podem acessar essas informações para pesquisar, se quiserem acessar e assistir com mais calma depois. Nesse vídeo, ele faz alguns comentários, trouxe essas duas imagens, 2 slides do vídeo, 2 partes, em que ele diz assim, a maioria das experiências de quase morte dizem que as pessoas retornam mais espirituais, não mais religiosas, mas mais espiritualizadas, acreditando mais na existência de algo além da vida material, da existência do espírito. E abaixo desse vídeo do Dr. Bruce Greyson, eu fui lendo os comentários, e várias pessoas narram sobre as suas EQM ali no YouTube. E aí eu trouxe 2 para a gente aqui, para corroborar essa fala do Simonetti, quando fala que as pessoas revisam, né, a sua vida e que também vem a bater com o que o Dr. Bruce Greyson fala. E ela dizia assim, esse primeiro comentário foi assim, postado há mais ou menos um mês desse período em que eu preparei aqui a palestra para nós. Minha EQM me mudou totalmente. Toda a minha experiência espiritual é diferente antes e depois da EQM. Percebi que, como humanos, nós fazemos muito para nos provarmos a qualquer divindade, né? A qualquer vínculo religioso, sem saber que nós já somos amados e aceitos. A gente não precisa fazer esse esforço tamanho para nos perceber aceitos e amados por Deus. Já somos aceitos e amados. Tudo que estamos aqui para fazer é amar uns aos outros. Eu agora apenas amo as pessoas e deixo as pessoas serem como elas são. Ou seja, interrompe o processo de julgamento, de comparação, de preconceito. Eu tento trazer tanta paz para as pessoas quanto possível, muito mais do que nunca antes. Só paz e amor. Esse é o depoimento de uma pessoa chamada Kelly Cirilo. E um outro que eu trouxe que eu também achei interessante. Tive uma EQM em 2013. Eu era um oficial do Exército e bastante conservador. Voltei completamente diferente. Sobre amor. Ameis uns aos outros, diz ele. Minha esposa levou muito tempo para aceitar o meu novo eu. Meus filhos adultos ainda não aceitaram. Morrer é fácil, diz essa pessoa. Morrer é fácil. Voltar é difícil, porque ele teve que readaptar a vida dele, ele teve que se sentiu impelido a reconstruir a vida dele de uma forma completamente diferente a partir da experiência de quase morte. Porque ele se percebe um espírito e não essa pessoa apenas material, como talvez imaginasse antes. Bom, para finalizar esse nosso estudo, porque a gente tem assim uma meia hora para falar sobre um tema tão profundo, mas que é tão interessante, nessas minhas pesquisas sobre a EQM, à luz também da doutrina espírita, trazendo um paralelo sobre o entendimento, o nosso entendimento espiritual da vida, como espíritas que somos, eu tenho 2 sugestões que vou deixar aqui para vocês, que vocês podem pesquisar e assistir com bastante calma. Quem tem acesso à internet, no YouTube temos a narrativa de Luciano Barroso, que é um locutor brasileiro, que no canal da FEB TV, no programa chamado Vida e Doutrina, Experiência de Quase Morte, ele deixa a sua narrativa e é bastante interessante, porque é uma entrevista, mas também tem junto dele outras pessoas que vão comentando a respeito da EQM e da doutrina espírita,
e também do médico Dr. Joel Veiga, que no portal Reação, que também no YouTube, traz a sua experiência pessoal, onde ele conta: passei por uma experiência de quase morte, e ele fala a respeito da experiência. Ele é um médico brasileiro e que ele conta a respeito daquilo que ele vivenciou, e todos esses dois trabalhos são pautados em paralelo com conceitos e visões da doutrina espírita. Fica aqui o convite, porque esse assunto da EQM é longo, ele é vasto, ele é interessantíssimo, mas nós temos a oportunidade de, mergulhando através do conhecimento, um pouco mais de conhecimento das experiências de quase morte, trazer narrativas que vêm ilustrar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, através dos ensinamentos dos espíritos, que estão aí registrados nas obras de Kardec e nas obras complementares, como a sobrevivência do espírito, que a morte não existe, que a existência do perispírito, a possibilidade do desdobramento do corpo espiritual, perispiritual se afastando do corpo físico, vendo o corpo físico. Isso nós podemos fazer e fazemos durante a noite no sono, mas não nos recordamos. Enfim, vários outros conceitos trazidos pela doutrina espírita que, nas experiências de quase morte, as narrativas ao redor do mundo vêm ilustrando e vêm corroborando essas informações que nós temos o prazer de estudar e de conhecer através dessa nossa doutrina. Bom, é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeço a todos a oportunidade de compartilhar com vocês esse estudo. Fica o convite a virem estudar conosco no nosso grupo de estudo das segundas-feiras. Abaixo aqui do vídeo tem todas as informações da forma como vocês podem entrar em contato com o Lar Irmã Zarabatana. E mais uma vez, então, agradeço, elevando o pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus e a toda a falange de Irmã Zarabatana que esteve aqui conosco durante esses momentos, durante essa meia hora, por tudo aquilo de bom que eles nos entregam, que eles nos presenteiam, que eles nos dão para nos ajudar a viver essa vida aqui na nossa atual existência cada vez mais e melhor. Obrigada a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.